Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance enorme dela não fazer o menor sentido para você, mais provável que não. Essas aulas só existem para poder servir como material de revisão para os alunos matriculados no curso. Mas se por acaso fizer sentido para alguém, se você quiser contar, conta aí, né? É, Esse vídeo aqui é sobre uma atividade que eu vou pedir para os alunos realizarem para a semana que vem. Então, se você não está matriculado, você não tem que fazer essa atividade, né? Você está livre, né? Pode ir. Mas os alunos matriculados, eles têm que trazer para a semana que vem as imagens de referência do projeto que eles vão produzir. Então, a nossa atividade é, é, da semana que vem já é o plano de modelagem de cenário. A minha letra, que bonita. Que bonita a minha letra. É... Para isso, eu vou precisar de uma pasta de referências, né? Ou seja, isso é realmente uma pasta com arquivos de imagem dentro dela, tá? E uma pasta de metas ou objetivos, goals, sonhos, né? Isso também é uma pasta com imagem dentro, né? Vamos fazer igual a gente fez no outro. E o meu problema é pressa, né, gente? Se eu tivesse feito Não, só estética pode ser referência também, né? Depende. Depende da imagem. Vamos pensar. Se é um modelo 3D, é meta. Se é uma foto, uma pintura, pode ser referência. Tá? Vamos separar essas coisas aqui. Então, aqui, na pasta de referência, é importante que essa pasta vai ter fotos, desenhos e pinturas. Então, esse é o tipo de imagem que eu tenho. Na pasta de meta é onde você vai colocar render de 3D digital. Então, aqui é onde entra a imagem de jogo, por exemplo. Né? Né? Então, ou seja, tudo que é pronto, tudo que já é a coisa finalizada, né, tipo em 3D, é uma meta. Ah, eu gostaria de fazer tão bom quanto. Tudo que é bidimensional ou não existe como modelo 3D, tem que ser traduzido em modelo 3D, é referência. Você vai ter que converter aquilo para 3D para funcionar. Tá? É... E aí, vamos falar sobre cada uma dessas pastas aqui rapidinho. Tá? Então, lembra, são duas pastas, tá? São duas pastas, cada uma pasta com conteúdo. Eu não estou limitando o número de imagens por enquanto, não estou nem aí para o número de imagens. Quantidade não é o importante, tá? É mais sobre o conteúdo mesmo. Então, vamos falar sobre referência, tá? Então, assenta assim. A pasta de referência, gente, lembra, vocês não têm um projeto ainda em teoria. Eu estou supondo que essa é a primeira aula e você não sabe o que vai fazer, certo? Quem sabe o que vai fazer é outra história, tá? Então aqui eu já vou começar com algumas sugestões. Lembrando, isso é sugestão, tá? Então, a primeira sugestão é, é que você projete o seu cenário com algo que seja familiar, ou seja, algo que você conheça, né? Ou seja, você já sabe o que quer e que tenha proximidade da sua pessoa.
Isso é uma sugestão. De novo, eu não estou obrigando ninguém a fazer o próprio bairro. Isso é só uma sugestão. Se você faz uma coisa que é familiar e próxima, você facilita a sua busca de referência e reduz a rampa de pesquisa, porque você já conhece a coisa. Isso é só uma sugestão. Eu não tenho por que cobrar que você faça uma coisa do outro mundo. Tá? Eu posso pedir que você faça uma coisa do seu mundo. Tá? O meu exemplo aqui é o CCBB. Tá? O CCBB. O CCBB, ele fica na Praça da Liberdade. Por acaso, vocês são alunos do curso de Jogos Digitais do campus Praça da Liberdade. Ou seja, esse prédio está a uma distância a pé do campus que vocês têm aula presencial. Se você não achar referência disso online, você vai lá e tira uma foto. Se você precisar pegar uma textura desse prédio, você vai lá e tira uma foto. Você tipo, anda um quarteirão e tira uma foto. Então isso facilita a vida. Tá? Isso simplifica o seu trabalho, reduz a rampa de investigação. Tá? Então essa é uma sugestão. Ô, João, eu não vou garantir que você possa mandar o trabalho hoje, não, porque eu tenho que cobrir aqui as tópicos e a gente já está bem em cima do horário. Mas a semana que vem é para isso, tá? Semana que vem essa atividade, a sequência da atividade é vocês mandando as imagens e eu falando sobre elas, tá? Se já está com a pasta pronta e quiser já começar a modelar, inclusive pode, tá? Eu não sei, cara, eu não sei, Albert, se você toma banda do curso, eu não faço a menor ideia. Eu, eu, eu não tô na coordenação, se eu tivesse, talvez eu tivesse esse poder, né? Então. Mas enfim. é, é, Pois é, ajuda demais. E tem uma coisa que é importante, né, gente? A gente pega, sei lá, um filme japonês, uma animação japonesa, um jogo japonês, eles fazem Japão. O japonês faz Japão, sabe? A gente pega uma coisa americana, o americano faz América, velho. Sabe? Tipo, quantos filmes acontecem em Nova York, sabe? Porque os caras são de Nova York. O inglês faz Inglaterra, sabe? O francês faz França. Tipo, os caras não estão fazendo isso porque eles são mega nacionalistas. Não, eles fazem porque tá perto, gente. Porque eles não têm que pesquisar. É para reduzir a dificuldade. Um coreano faz Coreia, sabe? Então, não é porque a gente tem que fazer Brasil, o Brasil tem que mostrar valor. Não, é porque tá perto. A gente faz Brasil não é porque Brasil tem que ser feito, é porque a gente tá pisando nele, tá? Então, assim, eu deveria estar fazendo coisas sobre contagem porque eu estou em contagem. Eu saio na rua, tiro uma foto, tá pronto. Né? Estou pisando aqui. Né? Então, se você puder fazer um espaço que é familiar e próximo, maravilha. Mas vou pensar que talvez não seja o caso. Então vamos tirar o fator proximidade e vamos tentar manter o termo familiaridade, tá? É, Se você vai fazer uma coisa que você não está próximo, então você vai procurar um tema, um tema familiar. Seria um tema que você pesquisa por vontade própria. Então, um tema que você pesquisa voluntariamente, tá? O que que isso quer dizer, né? O que que o cara está pensando em escanear a praça, é uma boa ideia, hein? Não é ruim não, viu? Não é ruim não. Mas vamos lá. Eu, Daniel, eu gosto de esporte. Eu gosto de esporte. E quanto mais esquisito o esporte, mais eu gosto. Então,
eu naturalmente pesquiso coisas sobre esporte. Eu naturalmente leio sobre regra, assisto. É um tema que, para mim, ele vai fácil. Ninguém precisa me mandar assistir o campeonato de sinuca de 2022. Eu assisti o campeonato de sinuca de 2022. Ninguém precisa mandar assistir a temporada de badminton desse ano. Eu estou assistindo a temporada de badminton desse ano. Ninguém precisa me mandar assistir, sei lá, nado sincronizado. Eu vou assistir. Se eu descobrir que está passando, eu vou assistir. Então eu voluntariamente pesquiso. Então, se eu for modelar uma coisa de um tema que eu já pesquiso voluntariamente, vai fácil, né? Eu provavelmente já sei coisas. Eu provavelmente já sei fazer uma quadra de vôlei de memória. Talvez eu não precise nem pegar as medidas da quadra de vôlei. Quer dizer, eu vou pegar porque tem medida oficial e eu não quero fugir da medida oficial. Mas já é muito diferente, ou seja, eu sei que existe a medida oficial e eu quero pegar a medida oficial. E eu já modelei uma quadra de vôlei. Exatamente por causa disso, porque eu sei. Então, isso facilita, entendeu? Se você puder produzir num tema que você já fez a pesquisa. Deixa eu ver os comentários aqui rapidinho. Deixa eu manter isso aqui no topo. Alguém falou que vai ter que sair. Gente, obviamente vocês são livres para sair quando tá dando horário, tá? Não tem problema. É, E aí o Luiz Fernando tá perguntando se eu curto esporte mesmo, se é pra dar um exemplo. Não, eu gosto mesmo, eu assisto mesmo, tá? Se eu assino os canal e eu ponho pra ver, eu curto de verdade, assim. Curto de verdade. Quanto mais esquisito o esporte, mais interessado eu fico. Meu problema é ser fiel a um esporte. Eu geralmente vou trocando de esporte. Né? Pois é, ó, aqui é uma pesquisa, um negócio que tem a ver com a outra aula, gente, com a aula anterior, a pergunta do Marcos, é, mas é rápido de responder. Isso aqui é um prefab, cada uma dessas peças é um módulo. Tipo, o prato de maçã é um módulo, a garrafa é um módulo, o copo é outro módulo, a mesa com o pano é outro módulo. Talvez dê pra fazer inclusive a mesa sem o pano também. E a montagem é um prefab, tá? A montagem é um prefab. Só pra. Isso aí eu vou responder todas as vezes, porque. Né? Então, isso aqui, ó, se você puder manter dentro de uma área de interesse seu, bom também. Né? Isso ajuda demais. É, pois é, lembra que a contagem de 30, André, é 30 porque eu olho e eu já sei que é diferente um do outro. Se essa variante for muito sutil, eu talvez não perceba. Ela tem que ser muito evidente. Tá? Variantes tem que ser muito evidente. Tá? Tem que ser visualmente notável. Tá? Silhueta diferente, sabe? Conteúdo tem que ser bem diverso mesmo. Tá. E quando o tema é estranho? E quando o tema é estranho à sua pessoa? Né? Você fala assim, mas eu queria fazer um negócio esquisito. Né? Eu queria fazer uma coisa que foge ao meu conhecimento. De novo, se você pode escolher um tema estranho, você pode retornar com a ideia de proximidade. Eu dou um exemplo. Aqui o CCBB, eu vou fechar o CCBB, e eu vou abrir um lugar que eu nunca fui nesse lugar. Eu descobri que ele existe recentemente, para poder dar aula, inclusive. E esse lugar é o Canyon do Peixe Tolo. O Canyon do Peixe Tolo. Que eu acho um nome incrível. Esse é o Canyon do Peixe Tolo. Esse lugar é em Minas. Esse lugar é em Minas. Eu consigo viajar para esse lugar na primeira folga que eu tiver.
ele vai estar a horas de distância de onde eu moro, sabe? Ele não vai estar a dias de viagem, né? E eu não posso fazer tantas viagens lá, porque afinal de contas ele não é colado, mas eu posso ir lá? Então, peraí, então quer dizer que se eu puder escolher o tema estranho, eu posso escolher um tema estranho que tem alguma facilidade, vai massa. Então, esse é um jeito de resolver a estranheza. De novo, quando você tem a capacidade de ser o responsável pela escolha do tema, tá? Deixa eu ver a pergunta da Nirvana, porque ela falou que era exatamente o que eu queria perguntar. Vamos ver. Pois é, essa parte, Nirvana, a gente resolve com comparação de informação. Então, essas imagens aqui, elas não me ajudam, essas daqui, ó, essas imagens aqui, elas não me ajudam a ter uma medida das coisas. Mas, essa aqui já me dá, ó, porque essa aqui, ela possui um carro. E eu consigo saber qual que é a medida de um carro. Se eu achar a medida do carro, eu consigo achar a medida de uma dessas árvores. Se eu achar uma medida dessas árvores, talvez eu consiga achar as medidas de outras árvores, né? E talvez eu consiga descobrir qual que é a altura dessas coisas, né? E tipo isso, é assim que você descobre a altura das coisas. E outras coisas também, o próprio lugar, ele pode me falar quais são as alturas desse espaço se eu pesquisar pelo conteúdo. Então, se eu for na internet e pesquisar não as imagens, mas eu pesquisar Canyon do Peixe Tolo e eu pesquisar sobre a região, né, tipo, talvez eles falem qual que é a altura do Canyon, a profundidade do Canyon, né, então é uma pesquisa de contexto, né, então, profundidade, talvez, profundidade. Eu não estou achando coisas com profundidade. Talvez a altura, talvez possui um poço com mais de 20 metros de profundidade. Então, talvez aqui eu consiga informações sobre medidas, sobre a altura das coisas, o tamanho da cachoeira, né? Talvez eu tenha que ler a respeito. E isso é parte do problema quando a gente tem o tema estranho. O tema estranho, o lado bom e o lado ruim do tema estranho é a pesquisa. Então, às vezes a sua pesquisa, ela não vai ser de imagem, mas ela vai ser contextual. Então, por exemplo, se eu for fazer um cenário sobre é, 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 um cenário para, sei lá, ilustrar folclore sérvio, ou então, sei lá, é, 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 uma lenda da Etiópia, por exemplo. Cara, o que eu sei sobre isso? Nada. Eu não sei nada sobre as lendas da Etiópia, sobre o ambiente da Etiópia, da geografia da Etiópia. Então eu vou ter que ler a respeito. Eu vou ter que realmente ver qual que é o contexto. Então eu vou ter que conhecer mais sobre esse assunto, né? Então acaba que eu tenho que fazer uma coisa consensual. E quanto mais afastado de mim, ou seja, quanto menos disso aqui eu possuo, mais forte essa pesquisa tem que ser feita. Que é o que acontece quando o seu tema ele não chegou no seu colo por você, mas é alguém que mandou fazer, né? Então,
se alguém mandou você fazer um modelo para um jogo, provavelmente o tema não, você não teve nenhum tipo de controle sobre ele, né? Então você vai ter que ir lá e ler a respeito. Então às vezes você precisa realmente, quando eu falei do esporte, por exemplo, para entender por que, que a raquete de badminton é diferente da raquete de tênis, é bom você entender o esporte, sabe? Por que, que o design da raquete ficou tão diferente, sabe? Por que, que a rede do badminton é alta e a rede do tênis é baixa, sabe? Então, assim, é interessante quando você pesquisa essas coisas. Na verdade, quando você vai pensar em esporte, o bom do esporte é que tudo que é medida eles te dão, assim, mágico, né? Fala qual que é a altura de acordo com a liga, de acordo com a idade, de acordo com o tamanho do campeonato, número de jogadores, né? É muito doido, muito doido. Quando a coisa é mais histórica, também você consegue achar muita informação, né? Então, você é baseado numa coisa histórica, né? O que, que eu usaria de referência no meu quê? No meu jogo? O jogo que eu tô fazendo agora? Você tá perguntando do Takara? Deixa eu entender melhor a pergunta, Luiz. Refina ela pra mim. Eita, Dan, eu tava só comentando que, tipo, por exemplo, se pessoa na decisão, principalmente com um jogo em grupo, que tem pessoas que jogaram e não jogaram o jogo, é interessante, além de você pegar a estética, talvez a história, você se basear, por exemplo, em mecânicas já existentes. Então, só ver a Uhum. mecânica e jogar ela e sentir ela é importante. Tanto que agora a gente, pelo menos no projeto lá do Simbiose, a gente botou todo mundo para jogar StarCraft, por exemplo, que eu não joguei pessoalmente. Uhum. Então, para ter uma noção melhor do que vai fazer para passar a sensação certa do que está acontecendo. Sim, sim. Isso aí é muito válido para modelagem. É mais válido ainda quando a gente fala sobre design de VFX e ícone e interação. Tipo assim, se isso já é válido para modelagem, quando a gente chega nessas áreas, é duplamente mais válido, porque tem coisa que você só consegue abstrair porque você sentiu e sabe qual que é a abstração que você tem que fazer. Então, sim. É, jogar as coisas, por exemplo, se você joga jogos de tabuleiro e você vai fazer a versão digital daquela coisa, se você não jogou o jogo de tabuleiro, você nem sabe por que a peça existe, né? Então você meio que depende desse conhecimento. Você vai fazer, por exemplo, é, é, um jogo que tem mecânicas pesadas de exploração. Então você sabe que precisa de espaço, a relação de medida de cenário vai estar diretamente relacionada a quanto que você quer que o cara ande entre um ponto e outro. Então, eu gosto sempre de citar Zelda, o Bafo Selvagem, porque no Bafo Selvagem o mundo parece muito grande, mas ele não é. É tudo por design. Então, se você atravessar o deserto a pé com o Link, né? Você põe ele para atravessar a pé, em minutos você atravessa o deserto. Isso não existe no mundo real, então isso é uma miniatura. Mas como sensação de gameplay, ela é perfeita, porque você não quer que o cara fique horas andando no cenário, na real. Você quer que ele fique horas fazendo batalha, é, coletando os itens, realizando as tarefas do jogo. Então, é fundamental entender realmente o gameplay para entender a proporção do mundo que você está construindo. Né? Geralmente, por exemplo, jogos que têm um pulo muito alto, você tem que fazer medidas muito largas para os ambientes internos. Então, se o seu personagem tem um pulo que é do tamanho dele, né? Você às vezes vai ter que fazer um teto com 4 metros de altura para o cara poder pular dentro do cenário. E um teto com 4 metros de altura é um negócio muito alto, né? É um negócio muito exagerado, né? Mas para o jogo funciona, né? Então, sim, sim. Eu vou até colocar aqui, ó, porque é fundamental, né? Gameplay, né? E, mas é aquela coisa. É possível que o seu tema seja estranho. É possível que ele seja além do que você está acostumado, tá? É, como qualidade de imagem, gente, como qualidade das imagens. De novo, a quantidade de imagem, eu não estou tão preocupado, não. Com a qualidade de imagem,
o que eu espero é que o menor lado da imagem que você captou tenha pelo menos 24 pixels. Então, se for uma imagem comprida assim, o menor lado tem 1024. Se for uma imagem no formato retrato, o menor lado tem 1024 pixels, tá? Porque as minhas imagens aqui, elas são pequenas. 100% dela, né? Tipo assim, essa aqui, não, essa aqui até que tá com 1280, tá até boa, assim. Deixa eu ver umas que estão 100%. Essa aqui, já tem 100%. Então, por exemplo, se eu quiser detalhe dessa canoa aqui, né, desse caiaque, se eu quiser um detalhe desse cara aqui, se eu começar a dar zoom, vai virar um tanto de pixel, né? Então, tipo, o que que é isso aqui, né? Não, mas aí você vai me apresentar o desenho ou a imagem? Porque eu estou considerando que você vai me apresentar a imagem. Então, você vai fazer um desenho, então seu desenho tem que ter essa medida que eu falei. Tá? Então isso aqui, ó, ficou confuso. O que que isso me diz? Isso me diz que eu preciso pesquisar uma imagem separada dessa peça. Ou seja, além dessa imagem, eu preciso da imagem do caiaque. E essa imagem tem que ser maior para eu poder ver os detalhes. Né? Então, assim, sempre que for procurar as imagens, pensar num tamanho grande, ou seja, filtra lá no Google, pede lá nas ferramentas para a imagem ser grande. Né? Então, vamos criar uma pesquisa aqui para servir de exemplo aqui para vocês. Eu vou pesquisar lenda Etiópia. E vamos em imagens. Então, aqui lendas Etiópia. Se eu vier em ferramentas e filtrar o tamanho para grande, já ajuda. Isso aqui já ajuda, entendeu? Porque aí na hora que eu pegar uma imagem aqui, ó, essa aqui, ó, já tem 1090 de altura. E é legal essa imagem. Né? Se eu pegar essa imagem aqui, ó, ela tem 1600. Então, assim, me ajuda demais, tá? E, além da qualidade da imagem, fica atento com o conteúdo da imagem, tá? Então, com conteúdo. Então, tem imagem que tem que ser o geral, que é o seu cenário a ser projetado. Então, por exemplo, se eu pego uma imagem assim, ó, esse aqui é o geral, né? Então, esse aqui, ó, esse poço aqui, né? Que tem mais de 20 metros, de acordo com o site. Isso aqui, ó, é o meu cenário geral. Vamos supor que eu quero fazer esse poço aqui. Isso aqui é o detalhe, né, daquela imagem. E aí eu posso ter ainda o detalhe da pedra. Então, faz um inception de detalhe mesmo. Assim, você vai lá e vai fazendo tipo a aproximação, não? Então pega, por exemplo, uma imagem que é um close, né? Seria tipo essa imagem aqui que eu abri das pedras, que é a imagem mais perto. E pensa em detalhes específicos, né? Então, isso aqui seria o cenário como um todo, né? Isso aqui seria partes do cenário, e isso aqui seria objetos, né? Objetos ou coisas separadas, assim. Então, fica atento com o conteúdo, para a gente poder saber que, você tem que modelar um caiaque, você tem a imagem do caiaque para modelar. Você tem que modelar uma árvore, você tem a imagem dessa árvore para modelar. Você tem que modelar um foguete, você tem a imagem da turbina, você tem a imagem da asa, você tem a imagem do, sabe? Lembrando que você também pode fazer mix de referências. Você pode pegar, por exemplo, o remo de uma imagem, o barco de outra, o rio de outra, a pedra de outra, e você pode fazer esse combo de imagens para poder chegar no seu modelo. Na verdade, é recomendável que você faça a maior combinação possível de fontes para virar uma coisa original. Aí, ó, o João Pedro está falando que ele está desenhando e ele está lembrando que se ele está desenhando, ele pode definir o tamanho da imagem, então a imagem tem que ser grande, né? Então ele pode aproveitar isso. Quanto à imagem de meta, gente, meta ou seus objetivos. Isso são suas ambições, tá? Então isso aqui é sonho, vamos pôr assim, sonho,
sonho, ambições. Vamos colocar palavras assim, ambições. O que é isso? É que tipo de acabamento que você deseja que seu cenário tenha. Então, você pode fazer isso de um jeito muito simples, extremamente simples, que é vai no ArtStation, pesquisa por ambiente, environment, filtra por 3D se você quiser. Eu vou fazer isso, Medium, digital 3D. Se quiser, filtra e fala, tá, que acabamento que eu quero? Que tipo de acabamento que eu quero? Eu filtrei 3D, não precisa, tá? Eu filtrei só para a gente poder ver uns modelos de ambiente. E aí, ó. Aí você vai me falar, Daniel, eu queria que meu cenário ficasse tão bem finalizado quanto esse. O que eu vou falar com você? Holy moly! Really? Uau! Vai dar trabalho. Mas se você conseguir, pô, você tá feito. Aqui os prefabs. Olha os prefabs. Olha que legal. Olha o meu trabalho. Olha os materiais. Esse cara tá fazendo meu trabalho. Deixa eu dar nota pra ele, deixa eu dar ponto. Deixa eu ver quantos tem. Aqui, ó. Isso aqui também é módulo, né? Decal também é módulo. Tem os decals. Pois é, ó. Olha que beleza. É simples até a gente fazer, né? É simples até a gente fazer. Na hora que a gente faz, a gente começa a chorar na rampa, né? Mas aqui é a ideia de uma estátua que alguém tinha falado mais cedo, né? Então, massa, né? Muito, muito massa. É, é bem, tipo, bem legal, né? Olha, é bem legal. O... E aí, o que acontece é, vamos supor que você quer uma coisa muito diferente. Deixa eu pegar um acabamento que seja bem diferente desse. Então esse é bem naturalista, bem realista. Vamos pegar um negócio que é bem viajandão, assim, bem exagerado. Olha, isso aqui tá interessante. Isso aqui não é um ambiente fechado, né? Eu queria que tivesse uma coisa que fosse mais um cenáriozão. Deixa eu escolher um outro aqui. Deixa eu vasculhar para cima aqui. É... Alguém mandou esse aqui mais cedo, ó. Esse aqui é uma referência. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Ó, isso aqui já é bem mais simples em alguns aspectos, né? Mas dá pra ver uma pintura de textura aqui, né? Dá pra ver que a curva veio talvez de um modelo high poly, né? Os modelos talvez sejam mais tenham mais polígonos mesmo, né? E a gente pode levar modelos mais pesados para Unity, não é uma obrigação você ter que fazer os modelos todos tipo low poly com bake, né? Às vezes você vai fazer realmente só tipo uma otimizaçãozinha de leve e tal. E olha os mapas. Ah, então ele tem mapa de normal, e ele tem mapa de cor e mapa de rugosidade, né? Então ele tem mapas, olha só. As coisas passam por tratamento de mapas, então tá dentro da minha disciplina também, ó. Ó, alguém fez uma cozinha. Esse é um laboratório. Eu precisei fazer uma cozinha. Então, assim, qualquer imagem que você pegar desse universo de acabamento, às vezes você vai pegar, por exemplo, eu quero que meus assets tenham esse tipo de acabamento. Então você vai separar a imagem não de cenário, mas de asset, né? E aí a gente vai ver como que a gente pode aproximar dessa meta, né? Como que a gente pode aproximar, tipo assim, igual, por exemplo, aqui já tem até o concept, olha só que bonitinho. Ah, os assetzinhos, que fofura. Ó, tem as indicações das coisinhas, né? E tem os passos de render. Aqui, ó.
Pois é, mas essa é a sua competição, né, João? Essa é a sua concorrência, né? Ou sua meta, né? De novo, ou sua meta. Então, por exemplo, quem que é esse cara aqui, ó? O Adam Hiomatase. Ele é, ele faz direção de arte, cara. Tipo, já, talvez ele já esteja numa empresa grande, talvez ele já tenha, né? Então, olha, ele fez o Soundfall by Jurassic Games. Então, esse cara já tem um chão aí, né? Que chegou nessa qualidade por causa da trajetória, né? É, então, assim, os negócios não vêm de graça, né? Então, o cara ralou, né? O cara ralou pra chegar aí, né? Então, a gente tá começando agora, a gente vai começar a ralar agora. Agora que a gente começa a bater perna, né? Mas essa que é a ideia de você me informar qual que é a sua ambição como artista, né? Então, você fala assim, não, não, vou... Eu gostaria que isso fosse meu resultado de portfólio. Massa, isso é só para a gente poder ajudar a orientar, entendeu? Então, assim, ah, não, então faz desse jeito. Então, então experimenta tal recurso. Ou cria a biblioteca dessa forma, né? Então usa esse addon em vez desse addon, né? Então, por exemplo, para fazer esses matinhos aqui, ó, a gente tem gerador de erva na Unity. Você desenha onde você quer que o mato cresça. E às vezes é isso que você vai usar, às vezes você não vai modelar isso. Isso aí você vai aplicar na hora de montar o cenário, né? É, e aí a gente vai balizando expectativa também, por exemplo. Se alguém falou, ah, minha ambição eu acho que está muito longe da minha realidade atual, né? Então a pessoa às vezes está aqui, né? E olhando muito para frente, às vezes ela esquece que é um processo. Se você quer chegar às vezes numa meta, você fala assim, beleza. Isso é onde eu quero chegar. O que eu consigo fazer nessa etapa, né? Ou seja, o que eu consigo fazer até aqui, né? E às vezes você vai pegar, por exemplo, em vez de pegar um cenário externo grande, você vai pegar um cenário interno pequeno para poder dar conta. Ou então às vezes você fala assim, não, beleza, eu vou fazer uma coisa que tem um pouco de limpeza, né? Não, vou fazer coisa mais limpa para não ter que preocupar tanto com a textura. Eu vou preocupar mais com a modelagem das formas. Tudo bem. Às vezes na etapa intermediária você vai fazer concessões, mas para chegar naquela meta você vai ter que fazer um passo. E aí o que eu posso falar é, gente, fica feio antes de ficar bonito, tá? Fica feio antes de ficar bonito. A gente faz, a gente erra, aí a gente faz de novo, fica um pouco melhor. Então assim, o motivo de eu pedir 30, o motivo de eu pedir 30 modelos é musculação. É musculação, é fazer, tá? É exercício. Se fosse para pura e simplesmente para mostrar compreensão de processo, eu pedia um. Com um, você consegue mostrar todo o processo, mas você não faz a musculação. Então, é por isso que é tantos, entendeu? É por isso que vai fazer outro, vai fazer outro, vai fazer outro, vai experimentar um modificador, outro modificador, outro modificador, vai usar um sistema de Node, outro sistema de Node, outro sistema de Node, vai fazer um bake, outro bake, outro bake, vai montar um prefab, vai montar outro prefab, vai montar outro prefab, sabe? Então, isso é a musculação. E esses caras estão exercitando todo dia, né? Esses caras que a gente admira estão lá, né? Então, essa melhor estratégia é você, de novo, você já pode começar hoje. Você não precisa esperar a minha aula, sabe? Até porque a minha aula já está tudo online, né, gente? Que eu falei na aula passada. Ou seja, eu já coloquei tudo que eu posso trazer de ferramenta no YouTube aí, sabe? Agora é realmente você descobrir como que é o seu processo, né? Como que você vai gerar esse conteúdo. E aí, para a próxima aula, eu preciso que vocês tenham essas pastas. Sem essas pastas,
eu não vou saber o que vocês vão querer fazer, tá? Então, sexta-feira que vem, a gente vai usar aquela passa-tempo, vocês vão mostrar o material de vocês e eu vou ter uma base, inclusive, se eu quiser mudar a ordem das unidades, entendeu? Porque dependendo do que vocês mostrarem, eu posso querer, por exemplo, adiantar a aula de escultura. Se todo mundo quiser fazer modelos que demandam escultura antes da modelagem high poly, eu começo por escultura, não tô nem aí, não. Né? Tipo, eu tenho liberdade para mudar a ordem das aulas. Ou começar demonstrando um processo completo para depois ir decupando. Eu tenho total liberdade para fazer essas adaptações de acordo com o que vocês trouxerem para mim. Mas eu preciso ver, tá? Então, isso é trabalho. Vale ponto? Vale. Vale ponto. Eu não dou o ponto agora, eu dou o ponto depois, mas já vale ponto. Tá? A referência já vale ponto. Tá? Dito isso, deixa eu já dar um bom final de semana para vocês. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado a todo mundo que veio aqui. Valeu demais. Eu adoro quando a turma tá com a galera participando em massa. Adoro ficar louco correndo atrás do bate-papo aqui. Acho massa demais. Acho bom quando é assim. E para quem tá vendo isso no YouTube, obrigado por ver. Espero que isso ajude você de alguma forma. Se você não tá matriculado, espero que seja útil de alguma forma. E para todo mundo ficar atento, porque isso é um processo. A gente vai estar o semestre inteiro gravando aula, publicando aula. E se você não está matriculado, você vai ter que experimentar por conta própria. Mas quem está matriculado, cara, vamos experimentar o máximo que a gente puder. Já abre um espaço na sua agenda de experimentação de modelagem, para você saber que semanalmente você vai estar exercitando esse músculo aí. E aí, despedida vocês aqui do bate-papo. E aí, pessoas. Até mais pra vocês. Bom final de semana aí. Falou. Alô, é pergunta? É pergunta? Não, né, não. Tô despedindo. Ah, massa. Então até mais. Eu vou parar de gravar aqui, pessoas.